Sabe o que uma poesia popular bem antiga tem a ver com o som que define hoje as periferias do Brasil? Parece que nada, né? Mas a resposta, olha, tá numa história que junta barbante, papel, fome e microfone. Então vamos mergulhar nessa conexão? Pra gente começar, vamos primeiro ouvir o som de agora, a batida que pulsa forte na paisagem urbana do Brasil de hoje. Essa frase do Emicida é pesada, né? É quase um soco no estômago. Ela resume em poucas palavras a alma de um movimento inteiro. É aquela crítica social que não nasce nos livros, sabe? Ela nasce da experiência real, da urgência do dia a dia. O rap brasileiro, então, se tornou esse espelho da realidade das margens, uma ferramenta de consciência e, mais do que tudo, a voz de quem foi silenciado por muito tempo. É um campo de batalha mesmo, onde a palavra é a principal arma. E é exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar fascinante. E se essa voz da cidade for, na verdade, um eco de um canto que já rolava lá no sertão há muito, muito tempo? Para construir essa ponte entre o passado e o presente, a gente precisa conhecer uma figura, um personagem que virou o símbolo de uma jornada nacional. Ele é o protagonista de um poema que marcou época, de 1955, Morte e Vida Severina. E o nome dele já diz tudo, né? Severino, de severo, de uma vida dura, difícil, marcada pela falta. Essa imagem é muito poderosa. Ela consegue dar um rosto para essa luta toda. O corpo curvado, essa paisagem seca, cada detalhe ali comunica o peso de uma morte em vida, sabe? Uma existência que está sempre no limite. A imagem não só ilustra o poema, ela vai além. Ela dá uma dimensão muito real para ele. E aqui está o ponto-chave da coisa toda. Severino, ele não é um indivíduo, uma pessoa só. Ele é a voz de uma coletividade. Como o poema mesmo diz, eles são iguais em tudo na vida. Só que essa não é uma igualdade para se comemorar, né? É a igualdade no abandono, na morte severina que afetava todo mundo. E é aqui que a conexão fica clara. Um poeta erudito, um cara da Academia Brasileira de Letras, olhou para a arte do povo e viu ali a ferramenta perfeita. A ferramenta para narrar um dos dramas mais profundos do Brasil. Bom, então vamos conhecer melhor essa forma de arte. Uma tradição que, literalmente, ficava pendurada, para todo mundo ver e ouvir. O nome vem daí, dessa prática bem simples, mas a arte em si, nossa, é de uma riqueza imensa. Aquilo ali era o livro, o jornal e o entretenimento do povo. Tudo impresso num papel frágil, mas que carregava histórias e memórias poderosíssimas. É que o cordel nunca foi feito para ser lido em silêncio, sabe? Ele ganha vida na voz, no corpo do artista que canta aquelas histórias na praça pública. A musicalidade não era só um enfeite, não. Era a tecnologia da época para garantir que o conhecimento fosse passado adiante, que a cultura sobrevivesse. E isso tudo nos traz de volta para o som da cidade. Agora, vamos juntar as peças. Vamos ver como a linha desse cordel, na verdade, nunca se partiu. Quando a gente coloca um do lado do outro, as semelhanças são impressionantes. Pensa só, os dois nascem como a voz de quem está na margem. Os dois usam a palavra com ritmo, com cadência, como sua principal ferramenta. Os dois dependem da performance ao vivo. E, o mais importante, os dois transformam a arte num lugar de luta contra a injustiça. É o sertão e a periferia, olha só, na mesma missão. Lembra do Emicida lá do comecinho? Essa frase, levanta e anda, é muito mais do que um chamado. É uma ressignificação muito forte de uma passagem bíblica sobre cura. Mas na mão do rapper, isso vira um ato de autonomia. Não é sobre esperar um milagre, é sobre se levantar por conta própria e mudar a própria realidade. Então, o ponto central é este. O poeta de cordel do passado e o MC urbano de hoje têm a mesmíssima missão. A função social da arte continua ali, firme, ecoando através das décadas. O que essa continuidade cultural toda nos diz sobre o Brasil, afinal? Ela revela uma linhagem de resistência que é tão criativa quanto teimosa. Se a gente olhar para essa linha do tempo, a história não é de uma coisa substituindo a outra. É de evolução, né? A mesma necessidade de se expressar foi encontrando novas formas, novos ritmos, novos palcos. E essa talvez seja a grande mensagem. A luta por dignidade, por justiça, por ter uma voz, ela sempre encontra um jeito de se manifestar. O formato pode até mudar, mas a essência, a alma dessa expressão, essa aí continua inabalável. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Se a voz dos Severinos viajou do cordel até chegar no rap, qual será o próximo destino dela? O que vem depois da batida? A história, pelo visto, está bem longe de acabar.